Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui e agora a gente vai falar sobre formulários, né? Então pessoal, a gente falou sobre várias tags já, tabelas, imagens, enfim, listas, barra de navegação. Agora está na hora de falar de formulários, que é um outro elemento que é tão importante em páginas web, concorda? Muito comumente você entra em alguma página, algum site, tem lá um formulário para você preencher com alguma informação. Então agora nessa aula aqui a gente vai aprender quais são as tags que a gente tem para formulário. Muitas delas talvez você nem soubesse que o HTML tinha, né? Mas enfim, a gente vai conhecer, vai passar por várias, você vai até achar bem interessante, eu acredito, tá? E a gente vai ver como a gente pode juntar todas elas aí dentro de um formulário, né? Na tag de formulário do HTML. Então, sem mais delongas, já vamos aqui para minha tela e vamos criar um arquivo novo, né? Vamos criar um arquivo novo aqui, ó, chamado formulários.html, tá? E aí eu já vou criar aquela estrutura padrão. Aqui eu vou alterar para ptbr. Vou alterar aqui para formulários, formulários HTML. Aqui eu vou criar um main, certo? Dentro do main eu já vou usar a primeira tag, que é a tagzinha form, tá? Então, ó, form, ele já cria um atributo na abertura aqui da minha tag form chamada action, que nesse caso aqui eu não vou utilizar ela por enquanto, vou deixar ela para o finalzinho da nossa aula, beleza? Então esquece esse action por enquanto. Vamos pensar que isso aqui é simplesmente então um formulário, que na prática ele é exatamente isso, né? Um formulário, e dentro do formulário é que você vai estar utilizando as tags de campo de texto, select, esse tipo de coisa, que a gente vai ver minuciosamente durante esse vídeo, tá bom? Então, ó, só para a gente já ir se baseando, né? Eu criei aqui um Notionzinho, né, um documento no Notion com um roteiro do que a gente vai falar, para eu não me perder, porque é bastante informação, tá? Que a gente vai ver aqui. Então, muita coisa legal que a gente vai conhecer. Bom, pessoal, deixa eu fazer o seguinte também, né? Deixa eu abrir aqui esse arquivo formulários. Veja que não tem nenhum conteúdo por enquanto. Inclusive, eu posso voltar aqui no VS Code. E antes desse formulário aqui, desse form, eu posso criar aqui, ó, formulário. Opa, um H1 formulário. E vou colocar um HR aqui também, certo? Aqui eu tenho o meu form e agora a gente vai realmente começar a estudar quais são as tags que a gente tem para formulário. A primeira delas é a tag input, tá? E essa tag input, pessoal, ela é muito completa, tá? Ela tem muita propriedade aqui. Veja que ela é uma tag que não tem fechamento, ela só tem a abertura, digamos assim, né? E o que você vai definir dentro dela são atributos. Os atributos vão talvez mudar completamente a forma como essa tag input vai ser renderizada lá no navegador. E é isso que a gente vai passar aqui um tempo discutindo, vendo, analisando e vendo quais são as possíveis propriedades que a gente pode definir. A primeira que já vem por padrão no VS Code é o type text. Então, o primeiro atributo do input é o type. Qual é o tipo do input? Então, o input vem de entrada, né, do inglês. E o tipo texto é um input de texto, ou seja, é uma caixa de texto. Você pode digitar basicamente qualquer informação dentro desse tipo de input, beleza? Eu vou salvar para a gente ver esse resultado lá no navegador. Vamos lá, ó. Eu vou atualizar a página, veja, apareceu o H1, apareceu aquela linha horizontal que eu criei e o formulário apareceu bem coladinho aqui. Eu vou até dar um zoom. Veja que ficou bem coladinho, a gente pode dar um espaçozinho a mais. Vamos dar só um espaço aqui, ó. Vou colocar uma tag BR. Beleza? Aquela tag BR que a gente viu. Agora ele já vai espaçar um pouquinho mais, já fica um pouquinho mais legal aqui. E veja, a gente tem um input de texto. Eu posso digitar qualquer coisa, inclusive números também, tranquilo aqui, sem nenhum problema. Mas olha só, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre boas práticas. Normalmente, quando a gente tem um input assim, dessa forma, a gente tem o quê? A gente tem um label, um texto que aparece dizendo a que se refere esse input que está aparecendo lá no formulário, concorda? Então, o que a gente vai ter normalmente aqui? E aí eu já vou criar um padrão. Eu vou criar uma div, certo? Dentro dessa div a gente vai ter o nosso input, aqui ó, o nosso input, e junto com o input dentro da div a gente vai ter um label. Então, mais uma tag legal para você conhecer, que é a tag label, né? Então, eu digitei label, apertei tab, ele já criou a label com esse atributo for. E esse atributo for é o seguinte, essa label é para quem? Então ele está perguntando isso, né? Aqui eu vou dizer que é para texto, por exemplo, para texto,
Mas o que é esse texto, né? Como ele vai saber que esse label é para esse input aqui? Então você tem que criar um ID, pessoal, ó. Quando você cria um ID com o mesmo nome que você coloca o for aqui, ó, dentro da label, aí ele entende que essa label é para este input que tem o ID texto. Então, como eu coloquei o ID texto aqui, ele conseguiu criar esse link entre esses dois caras. Beleza? Aí aqui, ó, dentro do label, dentro da tag label, eu posso colocar input de texto, por exemplo. Aí, o que é que vai acontecer quando eu salvar agora? Ó, volto lá no navegador, atualizo, input de texto e do lado aparece o meu input. Então, esse label, ele aparece exatamente aqui do lado. Óbvio que com o CSS eu poderia alterar, colocar ele em cima, né, como aparece em alguns formulários, tranquilo, mas por padrão, se eu colocar um do lado, um abaixo do outro, eles aparecem lado a lado aqui no HTML, beleza? Inclusive eu posso colocar até 2 pontos aqui, talvez fique legal também. E é isso, pessoal. Vejam, a gente já aprendeu o label, a gente aprendeu o input de texto e a gente aprendeu que o ID é bem importante de você colocar dentro de um input de texto, né? Ou em qualquer outro input que a gente vai ver daqui para frente. Outra propriedade interessante para se definir no input é a propriedade placeholder. O que é placeholder? Placeholder é aquele texto de sugestão que você coloca dentro de um input. Por exemplo, informe o seu nome. E aí eu vou colocar reticências aqui. Quando eu salvo, pessoal, e volto lá no navegador, olha que legal. Aparece um textinho em cinza ali, dizendo, ó, informe o seu nome. Veja que não é um texto que está preenchendo, né, ó, o input. Não, é só uma sugestão. Tanto é que quando eu começo a digitar, ele some. Tá vendo que ele simplesmente some do input, ó? Se eu digitar aqui o meu nome, ó, ele some automaticamente. Então a gente chama isso aqui de placeholder, tá bom? É um atributo também super importante e bastante usado aí nos formulários que você deve ver na web. Agora, além do placeholder aqui, eu vou até tirar ele, tá? Você pode deixar ele por aí, pode colocar em algum outro lugar, tá bom? Vai anotando todas essas informações, porque é muita informação, né? Mas eu vou colocar outro atributo no lugar do placeholder, que é o atributo value, tá? Esse atributo aqui, valor, ele define exatamente o conteúdo, o valor que vai estar dentro do input, tá? Então, ó, se eu definir que o valor desse input é o Alisson, por exemplo, né, o meu nome, quando eu atualizar aqui, veja que, olha só, ele já começa com o valor o Alisson. Então, observa que isso aqui não é um placeholder, que quando eu digito ele some, ó. Na verdade, isso aqui é um texto que ele já definiu como sendo o inicial, digamos assim. Então, o valor inicial do meu input vai ser esse valor que eu coloquei aqui, que é o Alisson. Eu posso apagar? Posso apagar, mas por padrão, quando a página for renderizada, já vai renderizar com aquele valor. Tranquilo? Então, mais uma propriedade aí que pode ser útil para você, mas eu vou tirar porque nesse caso não faz muito sentido, né? A gente vai deixar somente, por enquanto, o type e o ID. Beleza? Então, ó, vou salvar aqui. Quando eu voltar, a gente vai ter exatamente essa estrutura aqui, tá, pessoal? Para eu não ir me perdendo aqui, né? Eu vou seguindo aqui no meu roteiro e eu vou falar para você sobre mais uma propriedade que é muito importante, uma propriedade chamada name, tá? Ó. O que é esse name aqui? Esse name é a forma como, é a forma como o JavaScript, olha só, deixa eu dar uma introduzida aqui primeiro, né, que eu acho que é importante. Quando você pega os dados de um formulário e manda para um banco de dados, por exemplo, você vai utilizar normalmente JavaScript para fazer essa operação, tá? Então, olha só, o JavaScript, para ele saber quais foram como identificar cada um dos campos do teu formulário, você utiliza esse atributo chamado name. A gente vai ver, inclusive quando a gente criou o formulário, né, você deve lembrar que tinha aqui um action, né? Qual é a ação que ele vai executar? A gente vai utilizar inclusive esse recurso daqui a pouco, já no finalzinho no caso dessa aula, para ver que o que a gente colocar nesse name aqui é o que vai acontecer quando a gente submeter o formulário. Quando eu enviar o formulário, o que tiver no name vai ser a forma de eu identificar esse campo em particular, tá bom? Por enquanto, vamos utilizando o name, mais para frente você vai entender mais detalhadamente o porquê da gente utilizar esse atributo aqui. Então, name aqui vai ser nome. Vamos supor que
esse texto aqui, esse input de texto é para você digitar o seu nome. Então aqui eu vou até mudar input de texto para nome. Esse vai ser o label. Agora eu posso voltar aqui e atualizar. Veja que o name não muda nada no input, continua do mesmo jeito, mas esse cara aqui, ó, vai ser bem importante mais para frente. Então segura aí, vai colocando ele, mais adiante a gente vai entender com mais detalhes o porquê, tá? Vamos criar uma outra div e agora vamos explorar outros tipos de input, tá, pessoal? Então vamos avançando aqui, inclusive eu já vou marcando aqui, ó. A gente já viu essas propriedades, a gente já viu também o text. Agora vamos para outro tipo de input, que é o input do tipo password. Então como funciona esse input password? Então eu vou criar aqui um label para, eu vou dizer que para senha, o label vai ser senha, exatamente senha. Vou criar um input e agora o tipo do input não vai ser mais text, eu vou mudar para password. Então, o que acontece, Alisson, quando a gente muda o tipo para password? Olha que legal, se eu atualizar a página, apareceu aqui senha e quando eu digito, olha a diferença aqui. Quando eu digito, pessoal, ele oculta os caracteres que eu estou digitando. Então, é assim que funciona na web também. Quando você vai digitar sua senha, eles não aparecem ocultos, né, os caracteres. Então, isso a gente pode fazer utilizando o tipo password. Beleza? Bom, vamos colocar um name aqui para ele também. Vou colocar um name aqui chamado senha, por exemplo, tá? E é isso. Já vamos partir para o próximo tipo aqui. Como a gente vai, pessoal, repetir bastante essa estrutura, me permitam aqui copiar, tá, esse label e esse input e só ir alterando aqui os valores mediante a necessidade, né? O próximo tipo que eu quero mostrar para vocês é o tipo e-mail, tá? Então, ó, a gente pode vir aqui no VS Code, eu vou colocar aqui e-mail, o tipo do input agora vai ser e-mail e o name que eu vou dar para ele também vai ser e-mail, tá? E aqui eu vou alterar também para e-mail. Então, basicamente, eu alterei tudo para e-mail aqui. Vamos ver o que é que acontece na prática, né? Ó, quando eu atualizo, criei um campo de e-mail e você pode pensar, poxa, mas não mudou nada, parece um input de texto normal. Parece, mas semanticamente isso é muito bom, você definir que esse input aqui vai receber um e-mail especificamente, tá? Então, bem bacana isso aqui. Vamos partir para o próximo já. Vimos e-mail, agora vamos falar de number e eu já vou puxar, na verdade, o date aqui, o time, para falar junto aqui com vocês, antes mesmo até do checkbox, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos colocar mais 3 inputs aqui embaixo. O primeiro, ele vai ser para data, o tipo dele vai ser date, tá? Então, você vê que até o VS Code vai sugerindo aqui os tipos do input, né, que você tem disponível. Vou colocar aqui data, o name dele vai ser data. E aqui, vou chamar de data de nascimento, tá? O label desse input. Então, vou vir aqui, ó, vou atualizar. E olha que legal, pessoal. Você lembra que eu disse, ó, dependendo do tipo que você colocar para o input, pode mudar completamente a estrutura dele? Então, quando eu coloquei tipo data, ele já define aqui, ó, dia, mês e ano. Ele pegou isso do meu computador, tá em português aqui, então ele já botou no formato do Brasil, né? Data, mês e ano. E aqui eu posso, inclusive, escolher, ó, a data específica que eu quero. Isso é uma coisa que o próprio Chrome me permite fazer, né? Esse recurso está embutido aqui no Google Chrome, dependendo do navegador que você usar, pode ser um pouco diferente esse calendário, mas funciona, ó, super bem. Ó. Eu consigo ir passando aqui e escolher uma data específica, por exemplo, essa data aqui, que é a data de hoje, ele já coloca diretamente. Massa, né? Bem legal. E aí a gente pode alterar isso aqui, ou melhor, vou criar um outro input aqui, que vai ser para hora, por exemplo. E aí o tipo do input vai ser time, né? Então o type dele, pessoal, tem que ser o type específico, né? Vocês estão observando, né? Ó, o type que a gente vai ter text, password, email, date, time. Agora, o hora aqui é o ID do nosso campo, tá? Ó, inclusive eu nem estou colocando o ID, né? Agora que eu observei. Então, bom ponto para a gente revisar no nosso código, tá? Ó, eu vou ter que colocar aqui um ID, data, tá? Eu estou colocando só o name, mas está faltando também o ID aqui, ó, data. Então, deixa eu só dar uma corrigida nisso aqui, tá? Que isso aqui vai ser bem importante. Aqui, o ID tem que ser e-mail.
E aqui o ID tem que ser senha, tá? Opa, ID, senha. Beleza, agora sim, ó, esse for, ele tem que dar match com o ID, como eu tinha comentado com vocês, e esse name é uma coisa que a gente vai usar só lá na frente. Então, por enquanto, você vai só colocando aí, mas a gente vai usar ele lá na frente. E aqui o name vai ser hora também, tá? E aqui eu vou colocar, sei lá, horário, e é isso, tá? Vou colocar só horário mesmo, vou salvar, vou atualizar aqui, e olha que bacana. A gente já tem um input de hora, que eu posso inclusive selecionar um horário aqui também dentro do navegador. Bacana, né? Então, ó, já vimos aqui o date, o time. Eu acabei pulando o number, mas o number, pessoal, é bem parecido. E, pessoal, para não ter que ir fazendo, copiando e colando várias vezes, eu vou só alterando aqui nesse último, tá? Então, a gente não vai precisar realmente de todos esses. Eu vou colocar aqui número. Aqui, eu vou colocar qualquer, tá? Esse for vai ser qualquer. O ID vai ser qualquer também. O name vai ser qualquer. E aí eu vou só brincando de mostrar os tipos para vocês. Beleza? Então aqui, ó, input, eu vou chamar de input. E aí o tipo agora que eu vou colocar não é mais time, vai ser number. Então, o que é o tipo number para o input? Então, se eu voltar aqui, ó, e atualizar, veja que agora ele só aceita números. Se eu tentar digitar texto, ó, estou tentando aqui, ó, digitar texto não vai, tá, ó. Ele até aceitou o E por algum motivo, mas ó, ele só aceita números, tá bom? Então, ó, números é o que ele aceita e aqui você pode, inclusive, ó, ir alterando esses números pela própria setinha, tranquilo? Então, esse é o type number, tá, pessoal? Qual o próximo tipo que a gente pode ver aqui? A gente pode ver o tipo file. Eu vou deixar o checkbox para a gente ver junto com o radio, tá? O file e o URL aqui, para ser bem rápido com vocês, tá? Ó, a gente pode colocar aqui tipo file. Olha o tipo file como é que ele é interessante. Você pode escolher um arquivo, né? Então, quando eu clico, ó, ele dá aquele efeito de escolher um arquivo do meu computador que eu posso carregar e aí aparece o nome do arquivo aqui. Então, é bem interessante, tá? Outro tipo que a gente vai ter é o tipo URL. Então, o URL para a gente não vai ter muita diferença aqui. Ele parece um input de texto, mas, mais uma vez, semanticamente é importante se você vai colocar um URL que o tipo seja URL, tá? O que mais que a gente vai ter? Agora, finalmente... Não, na verdade, eu vou falar logo desse color do range aqui também, tá? Ó, então, vamos lá. Color, vou mudar o tipo aqui para color, que vem de cor, né? E olha só, esse daqui eu acho sensacional, né? Ele cria uma caixinha aqui, ó, e você pode escolher uma cor, tá? Então é bem interessante, ó, eu posso escolher uma cor aqui e deixar essa cor definida lá dentro do input. E o outro que eu ia comentar com vocês é o... Olha só, vimos o color, agora a gente vai ver o range. Então, outro tipo, pessoal, é o range. Esse range aqui eu também acho particularmente muito legal. Ele cria uma barrinha, ó, que você pode ir alterando aqui o range. E esse range, por padrão, é de 0 a 100, tá? Tanto é, ó, que se eu vier aqui e disser que o valor vai ser 100, o valor desse range aqui, ó, quando eu atualizar aqui a página, veja que ele vai estar completo, vai estar lá no máximo, tá? Porém, eu posso alterar, eu posso dizer que o máximo dele vai ser 200. Então, se eu disser que o máximo desse input type range é 200, olha só, ele vai para metade. Então, 100 é exatamente a metade ali, por isso que ele já alterou. E eu posso também definir o mínimo, tá? Do mesmo jeito que eu defino o máximo, eu consigo definir um atributo chamado min e dizer que o mínimo vai ser 100, por exemplo. Então, o mínimo é 100 e o máximo é 200. Então, se o valor é 100, ele vai estar no mínimo, tá? Porque está variando entre 100 e 200. Beleza? Então, bom, só a título de informação mesmo, pode ser útil para você em algum momento. Você já conhece agora o tipo range, tá, pessoal? E agora, vamos lá. Vamos fechar com esses tipos aqui. Primeiro, o tipo checkbox. O que é o tipo checkbox, tá? Vou mudar aqui para checkbox. Vou voltar lá no navegador. Quando eu atualizo, olha só, o checkbox é exatamente esse tipo que você marca, ou a caixinha de seleção, né? E ela aceita seleção múltipla, né? Então você pode marcar mais de um checkbox, beleza? Em resumo, é isso. Inclusive tem um atributo no checkbox chamado checked, que se você coloca ele lá, ó, ele já vem marcado, tá?
Então, se você colocar esse check de aqui, ele já vem marcado. Se você tira, quando você atualiza, ele está desmarcado. Beleza? E existe um outro também chamado radio. O que é esse radio aqui? Esse radio é aquela outra caixinha de seleção, mas que se você tiver várias, ele só permite você marcar uma delas, tá? Então você não pode marcar mais de uma, né? É uma múltipla escolha ali, mas só tem uma alternativa correta, digamos assim. Então, existem essas duas opções, tá? Ó, ou checkbox ou radio button, né? Como a gente costuma dizer. Então, a gente tem o radio, tem o checkbox. E para fechar agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês o submit e o reset, né? Eu vou começar pelo reset, que ele é o seguinte, ó. Quando eu utilizo esse tipo aqui, ó, reset, o que acontece? Primeira coisa, né? Ó, vamos voltar aqui na nossa página. Ele é um botão. Aqui eu acho que está em português de Portugal, por isso está aparecendo repor, tá? Mas a ideia basicamente é limpar. Então, esse botão de reset, ele serve para isso. Veja que se eu colocar meu nome aqui, ó, Alisson Silva, senha, vou colocar qualquer coisa, vou colocar uma data aqui qualquer também. Se eu clicar nesse botão, ele limpa tudo. Por isso, reset, né? O nome dele aqui. E aí, se você quiser alterar o texto, tá vendo que o texto que está aparecendo aqui é repor, né? Ou, enfim, seria limpar ou reset, não sei, eu acho que deve estar em português de Portugal aqui, mas você pode alterar utilizando o atributo velho, tá? E aqui dentro você diz, por exemplo, limpar, vou colocar simplesmente limpar, vou salvar, quando eu atualizo, veja que já alterou o nome lá do botão de reset, eu chamei ele de limpar agora, tá? E aí o funcionamento dele é o mesmo, vai funcionar da mesma forma. E outro, pessoal, que a gente vai ter, e agora definitivamente para a gente fechar os inputs, vejam que tem vários, e é porque eu nem trouxe todos, tá? Existe um outro tipo chamado submit. E o submit, ele também tem esse atributo velho, que é um botão que ele vai criar, um botão para submeter, e aqui é o nome do botão, o que é que vai aparecer dentro do botão. Aqui eu vou chamar de enviar, por exemplo. Vou salvar, e quando eu atualizo, aparece um botãozinho enviar aqui. Nesse caso, você concorda que não faz sentido ter um label para o botão? Não faz sentido, né, ter esse label aqui, ó. Então a gente poderia tirar e deixar só o botão. É um botão de enviar, certo? E aí o que acontece quando eu clico nesse botão, pessoal, de enviar? Ele envia o formulário. Veja que ele recarregou a página, percebeu que ele deu um refresh na página? E aí, ó, ele mandou os caras aqui, ó, na URL. Não sei se você percebeu, mas ó, a URL mudou aqui, ó. E na URL a gente tem o nome igual a alguma coisa, só que estava vazio o nome, por isso que está vazio aqui. A senha, ele mostra a senha. E-mail, ele mostra o e-mail, data e qualquer, que é esse enviar aqui, tá? Veja que qualquer tá igual a enviar, porque eu cliquei no botão enviar na hora de enviar. Você concorda com isso, né? Tive que clicar nesse botão aqui, tá? Bom, pessoal, então o que acontece, tá? Quando a gente clica nesse botão submit, por padrão, ele vai enviar o formulário. E como é que ele envia o formulário? Eu já vou adiantar essa informação para você. Ele envia por meio de um action que tem aqui, ó. O que é que esse action faz? Quando a gente não define ele ou coloca vazio, a ação vai ser simplesmente recarregar a página. Então, ele simplesmente faz essa ação, tá? Existe um outro aqui, ó, chamado method, que é um método que você vai... o método HTTP, e aí a gente teria que entrar em HTTP, estudar um pouco de HTTP, não é o foco aqui desse curso, mas por padrão ele utiliza o método GET, que é o método mais comum. Quando você entra numa página da web, você está usando o método GET para dizer assim, eu quero obter a página do Google, por exemplo, eu quero obter a página da Let's Code, então é o método GET que você utiliza. Então o default é GET, e a ação padrão é vazia. Então isso aqui é mesmo que não define nada, deixar o form sem nenhuma informação aqui. E aí o que acontece é exatamente isso que a gente viu. Quando eu clico em enviar, ele recarrega a página. E aí ele manda o conteúdo aqui, ó, aqui em cima na URL. Tanto é, vou te provar que isso é verdade, ó, se eu digitar o Alisson Silva aqui no nome e clicar em enviar, você vai ver que o nome aqui apareceu o Alisson Silva. Percebeu? Então, o que você digita aqui, ele manda na requisição, né? Quando ele recarrega a página, ele manda. Aí, eu te pergunto uma coisa, né? Pensa aí um pouquinho junto comigo. Se a gente tivesse aqui o login e a senha, seria legal a gente enviar aqui em cima essas informações?
Não, né? Então a gente teria que utilizar um outro método, não o get, mas um método chamado post, que a gente tem no HTTP. Mas aí, mais uma vez, a gente não vai entrar, porque já entra muito na parte de internet ali, como que a internet funciona, protocolo e tudo mais. Mas o fato é que isso aqui é um pouco limitado, né? A gente não pode ter nenhuma informação muito sensível. Mas você já deve ter reparado que em algumas páginas web que você entra, tem essas informações aqui em cima. Uma interrogação com esse e-comercial e várias informações que você até digitou em algum lugar dentro de um formulário. Então, isso aqui pode ser útil, mas desde que não tenha senha, né? Porque senão aí pode ser um pouco complicado. Beleza, pessoal? Então a gente viu o submit e viu o reset também. Agora, inclusive eu já adiantei aqui o submissão, então já vou marcar. Agora eu vou falar para vocês, vou começar pelo text area, beleza? Então, pessoal, começando aqui pelo text area, olha só, é bem simples o text area de utilizar. Você digita aqui text area e aí ele já faz um autocomplete bem completo, inclusive, aqui pra gente, né? A gente pode definir o name dele aqui, eu vou colocar, sei lá, Bill, vamos supor que você vai descrever um pouco sobre você aqui dentro. O ID dele vai ser Bill também, eu vou colocar. E é isso, não tem muito mais para você preencher no text area. Aqui é o número de colunas e o número de linhas, que eu já vou te explicar o que significa, tá? Ó, vou voltar aqui na página, vou atualizar. Olha o que apareceu embaixo do botão, né? Porque eu coloquei ele depois do submit. Inclusive eu posso trazer ele para cima desse botão para ficar um pouco mais, fazer um pouco mais de sentido, né? Então eu vou trazer ele aqui para cima, ó, vou salvar, atualizo. Olha só, isso aqui é o text area, pessoal. E o que é um text area? É uma caixa de texto, é uma área de texto. Aquele número de linhas e de colunas é a quantidade de letras que você pode digitar, colunas, e linhas é a quantidade exatamente de linhas que vai ter dentro dessa caixinha. Apesar de que, por padrão, ó, ela é redimensionável. Dentro da própria página você pode redimensionar esse text area, tá? Mas ele difere do input de texto, por quê? Porque o input de texto é uma linha só, e o text area é uma caixa para você digitar bastante texto. Então, quando é muito texto, você pode jogar um text area dentro do formulário, tá? E para a gente fechar, agora definitivamente a gente vai fechar com essa outra tag, é a tag chamada select. Então, você já deve ter entrado em formulários que ele coloca ali uma opção e você clica em cima dela e vai aparecer várias outras para você marcar alguma. Então, isso a gente chama de select. Tá? É essa tagzinha aqui e eu vou chamar o name dela de select, o ID pode ser select também. Você dá um enter aqui dentro da tag select e dentro dela você vai ter o que? Várias options. Lembra que eu falei que tem várias opções? Então o nome é bem sugestivo, o nome é option, tá? Cada option tem um valor e tem o nome que vai aparecer para aquele valor. Então vamos supor que o valor aqui seja, sei lá, vamos pensar naquele controle financeiro que a gente estava falando aí em aulas anteriores, né? Então vamos pensar que o valor seja receita e aqui dentro da option você coloca o texto que vai aparecer lá no formulário, tá? Então eu vou colocar com letra maiúscula receita. Aqui, ó, eu vou duplicar basicamente esses caras aqui, vou colocar despesa e aqui eu vou colocar despesa com letra maiúscula. Daqui a pouco a gente vai entender, inclusive, melhor, tá? Quando a gente vê ele mostrando lá. E aqui, ó, transferência é o valor. E o que eu quero que apareça lá no navegador é transferência, tá? Com acento, letra maiúscula e tudo mais. Vou salvar, vocês vão ver o que é que vai acontecer agora, ó. Quando eu atualizar aqui a página, olha o select onde apareceu. Obviamente, ele está colado ali porque a gente não colocou uma div, né? Então, eu vou colocar ele dentro de uma div aqui. Mas, Alisson, por que uma div, né? Você lembra que a div, ela quebra a linha? Então, por isso que eu estou optando por utilizar uma div aqui, tá? Então, ó, ela cria um bloco, né? A gente viu que ela tem um display block, digamos assim, né? Ela cria um bloco novo. E aí, quando eu atualizar, de fato, ele quebrou aqui a linha, mas ainda está um pouco colado. Vamos criar duas BRs aqui. Inclusive, vou criar uma BR aqui também para esse text area, para dar uma separada mais legal. Vou dar mais um e agora vai ficar bem legal de você conseguir enxergar aí, ó. Então a gente tem de fato três opções, né, pessoal? Receita, despesa e transferência. Veja que apareceram com letra maiúscula, né? Aí você deve estar se perguntando, mas Alisson, o que é esse velho aqui, ó? O que é esse receita, despesa, transferência minúsculo que tu colocou aqui? É o seguinte, ó.
Quando eu mudo, vou mudar para transferência, por exemplo, tá? Quando eu enviar o formulário, olha o que vai acontecer. Select, tá vendo aqui no envio? Select igual a transferência, tudo minúsculo, sem acento. Então, o velho é o que vai ser enviado quando eu submeter o formulário. Tranquilo? Enquanto que o texto é somente para exibição. E aí, eu vou te mostrar umas coisas legais também que você pode criar aqui nessa option para a gente finalizar. Eu posso criar uma outra option cujo conteúdo dela vai ser selecione uma das opções. Acho que talvez você já tenha até visto algo desse tipo em algum formulário. Então, ó, vou atualizar aqui, ó. Então, selecione uma das opções e aí eu tenho as opções para selecionar. Só que, poxa, você concorda que não faz sentido selecione uma das opções ser uma opção? Então, a gente pode definir alguns atributos aqui, ó, dentro dos atributos dessa primeira option, que é selecione uma das opções. Eu vou dizer que eu quero ela disabled, tá vendo que tem essa opção aqui, ó, disabled, é uma propriedade. Ah, e detalhe, tá pessoal, algumas propriedades elas não têm valor, então eu não coloco igual a alguma coisa. Simplesmente colocando ela disabled, ela já vai ser habilitada como, na verdade, essa propriedade já vai ser aplicada como desabilitado. Então não preciso colocar valor algum. E além de disable, eu vou colocar ela como selected. Então, eu vou colocar esses dois atributos aqui. Eu quero que ela comece selecionada, mas eu quero que ela esteja desabilitada. Ele não pode escolher essa opção, porque não é uma opção válida, concorda? Então, olha que bacana, pessoal. Salvei, vou atualizar. Observa que ela aparece selecionada logo de início, porém, ó, quando eu vou selecionar, eu não consigo mais clicar em cima dela. Eu preciso selecionar uma dessas outras opções aqui. Eu só tenho 3 opções agora. Então, eu tenho que selecionar uma dessas para submeter o formulário. Obviamente, eu poderia colocar uma validação que ao clicar nesse botão, se ele não tiver escolhido nenhuma dessas, vai dar um erro, não vai enviar o formulário, coisas desse tipo. Mas claro que só dá para fazer com JavaScript, então a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas olha o quanto a gente aprendeu. Imagina, inclusive, até que essa aula deve ter ficado um pouco longa, mas você aprendeu muita coisa, tá, pessoal, sobre formulários. Aprendemos basicamente vários inputs aqui, dezenas de inputs, né? Vimos aqui também esse select, inclusive essas propriedades. Falamos sobre text area e falamos sobre como ocorre a submissão desses formulários. Então eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. A gente aprendeu bastante coisa e é muito bom ter você aqui nessa jornada. Te espero no nosso próximo vídeo.